Eu queria falar com vocês hoje. Quem já é crente antigo, talvez já ouviu essa palavra. Eu quero tentar desvendar, decifrar um pouco com você a Bíblia. E eu quero falar só de uma palavra na Bíblia hoje, que é a palavra Shalom. Alguém, quando era mais novo e era da igreja, a gente usava muito isso, né? Ia cumprimentar os irmãos. Shalom, meu irmão. Shalom. Alguém já falou isso? O Rafael já falou, o pastor Mauro, o Carlão, o pastor Edmilson, né? E eu falei, cara, tem algo de Deus nisso. E eu queria tentar entrar com você, para a gente tentar desvendar isso. O Diogo vai depois conseguir projetar aqui, eu vou tentar caminhar um pouco com você. Então vamos lá. Nós estamos vivendo hoje, pessoal, no mundo inteiro, uma febre, né? Você vai nas farmácias, você vai no médico e existe uma grande alta na procura por remédios de depressão. As pessoas estão tentando procurar paz interior. E tem alguns que às vezes procuram nas religiões, outras pessoas procuram, eu vou tirar uma férias e eu quero paz. E na cabeça de muitos de nós, paz é aquela coisa assim, eu quero tranquilidade, eu quero sombra e água fresca, não quero problema, eu quero paz, né? E hoje os médicos, os consultórios médicos estão cheios de pessoas com traumas, com tantas coisas relacionadas a nosso psíquico, a nossa mente, psicólogos, psiquiatras. As pessoas não estão conseguindo achar paz. E quantos de nós aqui, que estamos dentro da igreja, já somos cristãos há muito tempo, e às vezes nós não estamos conseguindo viver uma vida cristã que tenha paz. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu queria começar com você, com um texto que está em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Espírito Santo, fala conosco, ajuda-nos nessa manhã, por favor. Nós entregamos ao Senhor essa glória em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada ao Senhor, e não a nós, em nome de Jesus. Ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Versículo 4, confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. Na versão NTLH, que é a linguagem de hoje, o texto vem assim para nós. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. A versão NVT traz o texto para nós assim, eu gosto muito de andar para você ver como que o texto completa para nós. Versão NVT diz, tu guardarás em perfeita paz, bem próximo da King James, todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. A versão NVI traduziu da seguinte maneira, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu queria ler com vocês na versão Reino Valera em espanhol, para vocês verem como que o texto foi traduzido, para trazer um pouco essa questão, como a Bíblia fala lá, que nós acabamos de ler, que o Senhor conserva a mente em perfeita paz. O texto em espanhol traz assim para nós, tu guardarás em completa paz en aquele cuyo pensamento em ti persevera, porque em ti ha confiado. Então o texto fala para nós, en aquele cuyo pensamento em ti persevera, aquele que tem um pensamento que persevera em Deus, aquele que tem uma mente firme em Deus, aquele que tem um propósito firme em Deus, aqui ó, nel pensamento, aqui na mente. Então olha que interessante, no texto, se o Diogo puder pôr o Shalom para nós de novo, deixar aqui na tela por favor. Essa palavra em hebraico, no Velho Testamento, a palavrinha paz, ela é traduzida como shalom, tá?
E eu não sei se é do seu conhecimento, mas o idioma hebraico, ele não tem a letra J. Eles não usam a letra J, tá? Nem no aramaico antigo, nem no hebraico. Por isso que Jesus fala, nem um J ou um tio será tirado da lei, né? Então hoje nós chamamos a cidade de Jerusalém com J, mas lá não se fala Jerusalém, porque não tem esse J do início. Lá se fala Jerusalém. No começo a primeira letra é um Y e a letra é a letra Yud, ok? E se você pega a palavra Jerusalém, a primeira letra que é Yud, e se você divide ela no meio, o nome da cidade de Jerusalém, o final dela é Shalem, que significa Shalom. É a primeira versão do Shalom nos primeiros 5 livros escritos por Moisés. Então é Jerusalém, Shalom. Então no próprio nome de Jerusalém nós temos a palavra paz. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. O nome Jerusalém, ele começa com a letra Y, dando esse entendimento de que aquela cidade que significa propósito de paz, Shalom, Shalem, propósito de paz, está dando uma direção para nós. Essa primeira letra Y é a primeira letra do nome de Deus, que é a letra Yud. Eu já falei isso aqui umas outras vezes. O nome de Deus, ele é um nome impronunciável. Como que você pronuncia um nome que só tem consoantes e não tem vogal? Quando Moisés, ele está lá no monte diante da sarça, ele pergunta, What's your name, God? Qual o seu nome, Deus? E Deus responde para ele, eu sou o que sou. E quando Deus responde, ele responde exatamente isso para Moisés. Y-H-W-H. Só consoante. E o H ainda não tem som. Então é a letra Yud, Rei, Vav, Rei. Essas 4 letras formam o nome de Deus. A primeira letra, que é a Yud, que é Y, você consegue escrever Jerusalém. E dentro do nome Jerusalém nós temos a palavra Shalom, que é a palavra paz. Ok? Foi muito rápido? Não? Foi muito rápido, né, Jesus? Daqui a pouco nós vamos caminhar, vai dar certo. A palavra paz, para o judeu, cultura dos judeus, ela significa completo. O que significa? E significa perfeito. Completo e perfeito. Lá em Jerusalém, os judeus, eles têm alguns costumes, que é muito importante a gente saber. Quando você sabe os costumes deles, quando você ler a Bíblia, vai fazer mais sentido para você. Você não vai ver judeu, não tem judeu, que todo início de ano deles não é em janeiro, tá? A Bíblia, o segundo mês, fevereiro, o ano deles não começa junto com o nosso mês, que é em janeiro. Então eles não começam o outro ano sem resolverem os problemas pendentes do ano passado. Eu tenho uma dívida com alguém, tratei alguém mal. Eles vão começar o ano, eles sabem que aquilo ali pode impedir a prosperidade deles, pode impedir conexões, pode impedir o network, sabe? Eu quero ir lá pedir emprego para essa pessoa. Nossa, mas eu briguei com o tio dela, então a hora que eu for pedir o serviço para esse, eu falo, não, mas você brigou com meu tio. Então o que o judeu tem? O judeu, ele resolve os seus problemas pendentes de um ano passado, sempre no início de outro. Se ele está devendo um camarada, estou devendo R$10, deu dia 31 de janeiro, porque termina em janeiro para começar em fevereiro, eles procuram aquela pessoa e falam, quanto que eu estou te devendo? Eu não posso começar o meu ano sem te pagar o que eu estou te devendo. Porque quando um judeu vira para o outro judeu e fala para ele, Shalom, ele está falando que aquilo que eu tenho, eu estou liberando sobre você. E Shalom significa completo, perfeito. Para os judeus é o seguinte, e Deus, ele pegou a cultura dos judeus e fez virar a cultura dele.
Quando você, se Deus virar para mim e para você, Jesus, Deus, Espírito Santo, você ouvir a voz de Deus, falando para um de nós, Shalom, Deus está falando, o que eu tenho, eu estou abrindo acesso ao que eu tenho para você ser completo. Vou explicar. Deus, ele disse que vai conservar em perfeita paz. Em quem que ele vai conservar Shalom? Ele vai conservar Shalom na vida daquela pessoa que tem a mente, o pensamento, o propósito firme nele. Por quê? Porque confia nele. Então, qual que vai ser o seu propósito de vida até dezembro? Eu quero o Shalom de Deus na minha vida. Daqui a pouco vocês vão entender melhor, tá? Daqui a pouco vai fazer um pouco mais de sentido. Você já parou, quando você está lendo a Bíblia, em algum momento para pensar o porquê que Ananias, Misael e Azarias, vocês lembram deles? Os mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi para fazer um teste. Na hora que o rei e os soldados falam assim, cara, vocês não vão se curvar? Eles falam assim, não. Eles não falaram assim, deixa eu ligar para minha mãe. Não, assim, minha mãe falou que não pode. A hora que eles falaram assim, vocês vão morrer, vocês vão na fornalha. Eles falaram, faz o que tem que fazer. O porquê que a mente e o coração deles estavam tão descansados em falar assim, pode jogar. Shalom. Vamos ver se o seu Shalom vai continuar, se eu aquecer a fornalha 7 vezes. Olha só a resposta, presta atenção, diante do rei, uma autoridade governamental, diante de 3 jovens, eu vou aquecer 7 vezes, eu quero ver se o seu Deus tem poder de livrar você da minha mão. Olha a resposta, rei, deixa eu te falar uma coisa, para nós não importa se ele vai livrar ou não, mas nós não vamos nos curvar. Que paz é essa? Que confiança é essa? Que segurança é essa? Que não abalou a mente dos camaradas? Pedro, você vai morrer. Sério? Igual aquele que você está falando que é seu salvador. Nunca. Vai ter que ser de cabeça para baixo. Eles brincavam com a morte. A Bíblia diz em Romanos que o último inimigo a ser vencido do homem é a morte. Jesus no Getsêmani, os soldados chegam para prender ele e fala, quem é Jesus? Ele fala, eu. A hora que ele fala eu, todo mundo cai diante de Jesus. Que paz é essa de não ter medo de enfrentar, querida, a polícia da época sacerdotal? Porque a mente dele, o propósito dele estava firme aqui. Paulo, deixa eu te contar uma coisa, Paulo. Para de falar de Jesus, você vai ser livre. Quem disse que eu quero ser livre? Eu quero ficar preso. Paulo, deixa eu te falar, você nunca mais vai ver. Deixa eu te falar, eu escolhi, eu quero ficar preso. Que paz é essa que faz o cara vender a liberdade por vontade própria? Alguém em sã consciência aí, pelo amor de Deus, tem coragem hoje de chegar ali, entrar lá no presídio Jordi lá e falar assim, eu queria me entregar como preso? Tem alguém aí? E largar sua vida aqui fora? O que você fez de crime? Não fiz nenhum, mas se precisar fazer um só para me ir para dentro da cadeia, para pregar de Jesus aí dentro, eu faço. Se eu empurrar um policial, é crime? É, então vem cá que eu vou te empurrar. Eu quero ser preso. Que paz é essa que guardavam esses homens? Daniel, para de orar, Daniel. Não paro. Gente, olha que loucura. Manda a ordem para parar de orar. Ele podia ter orado com a janela fechada, com a porta fechada. Ele faz questão de orar na hora que todo mundo está passando, abre a janela e vai lá na porta orar para todo mundo ver.
Não, agora está proibido, deixa eu fechar a janela, só para ninguém perceber que eu estou orando, não vou deixar de orar, né? Ele faz questão de abrir a janela. Daniel, agora você vai ser jogado para os leões. Ô Nabucodonosor, não tem problema. Que paz é essa? Que convicção tão poderosa era essa que esses homens carregavam? Diga comigo, shalom. E você sabe o que para Deus significa o shalom? Shalom é tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Eu tenho lá em casa 2 portões, um portão grande, um portão pequeno, e dentro da minha casa eu tenho sofá, tem cama, tem energia elétrica, tem água lá, louvado seja Jesus, né? Tem um monte de coisa lá dentro, tem comida na geladeira. Então quando alguém, presta atenção, alguém maior vira para você e fala shalom, ele está dizendo para você assim, eu vou abrir acesso do que eu tenho para que você entre no que eu tenho. Para o judeu é isso. Vocês já devem ter lido, quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, e Ló está na entrada da cidade, eles se cumprimentam, shalom, e o que Ló faz? Entra para minha casa. E eles pegam o anjo, guardam os anjos ali dentro, e os caras de fora querem fazer sexo com os anjos. Ló sai lá fora e fala, não posso, ele está dentro da minha casa, ele está debaixo da minha proteção, eu te dou as minhas filhas para vocês fazerem o que quiser com ela, mas esse cara, eu falei shalom para ele, ninguém pode tocar nele. Você entende? Então por isso que a Bíblia vai falar para nós que Deus fez conosco uma aliança de paz. O que ele está falando? Eu estou abrindo o acesso a tudo que é meu para vocês. Ninguém pode tocar em vocês enquanto você tiver shalom comigo. É por isso que aquele que habita na casa do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, o terror noturno não chegará até a sua casa, porque você está dentro da casa de Yahvé. Aleluia! Você entende? Deus abriu o acesso de tudo que é dele para nós. Tenho livre acesso perante a ti. É esse livre acesso. Eu entro naquilo que é de Deus. Agora o shalom também significa, esse é alguém que liberou acesso para eu entrar no que é dele. Significa também que eu tenho que liberar acesso para que ele entre em tudo aquilo que é meu. Por isso que é uma aliança. Você entra no que é meu, mas eu entro na sua vida também. Se você quiser tudo que é meu, eu preciso ter tudo que é seu. Eu preciso ter seu tempo. Eu preciso ter seu corpo. Eu preciso ter os seus pensamentos. Eu preciso ter as suas finanças. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, amém? Para eu receber a mente dele, ele fala, eu preciso entrar também na sua mente. Você entende o que é aliança de paz? Shalom, aleluia. Vamos caminhar um pouquinho mais, senão vai sair daqui 1h da tarde. Aquelas 3 letras ali, eu vou falar o nome delas. A primeira chama Shem, vamos falar comigo? Shem. A segunda se fala Lamed, a terceira fala Resh, e a quarta é Samek. Essas 4 letras, elas representam números, e ela tem um significado, cada letra dessa que traz dentro da palavra Shalom. Amém? Glória a Jesus. Essa primeira letra, Shem, ela é um dos significados é dente. Pastor, e aí? E o dente? Que significa, na verdade, esses dentes da frente. Se alguém tentar colocar uma comida na sua boca, o que protege de entrar?
Então, para o judeu, significa guardião do portão. Aquela primeira letra significa proteção. Proteção. Eu vou guardar de não deixar entrar aqui para dentro. Ninguém vai ter um... Ó, ficou legal. Aleluia. Você viu? Proteção, viu? Aleluia. Protegeu todo mundo. Sem despertar, gente. 11 horas, sentado, pastor com essa voz mansa. Então, aquela palavra shin, ela significa isso, dente. Ela significa um guardião que protege daquilo que entra para dentro. Ok? A segunda letra, que é a lamed, ela significa para nós latego. Professor, pastor, professor. O que é latego? É uma corda, é um chicote. É o mesmo termo escrito quando Jesus pega um azorrague e vai lá no templo e lembra desse é um chicote, é um latego, tá? E para o judeu significa aprendizado. Você usar o chicote, como diz o pessoal do teu reino aí, para quê? Para ensinar. O chicote é latego. Amém? Glória a Deus. A palavra rash, que é a terceira letra, significa cabeça. Diga comigo, cabeça. Cabeça, mente. O Senhor conservará em paz todo aquele cujo a mente está firme nele, porque confia nele. Aleluia. E a última letra, que é a samek, ela significa salvação, elevar alguma coisa de algum lugar para que isso seja salvo. Eu estou vendo aqui que está enchendo de água aqui, eu pego aqui, aí tem um barquinho meu, tem um negócio que pode afundar, eu tiro aquilo e salvo daquele lugar. Vamos ver se faz sentido? O Senhor guarda, ensina, primeira letra, guardião, o Senhor guarda, o Senhor protege. A segunda letra, a gente sabe que é um chicote, que é o aprendizado, e fala do ensino, o ensino fala do discipulado. O Senhor guarda, o Senhor ensina. A terceira fala sobre mente, aquele que tem a mente. E a última letra, que é samek, que é apoio. Quantos cristãos dentro da igreja já perderam o apoio? A palavra não significa salvação. Muitos cristãos dentro da igreja não têm nem certeza da salvação, não têm apoio. Por que aqueles homens não tinham medo de morrer e medo da morte? Porque a mente deles tinha shalom, apoio. Jesus disse aos 70, quando eles foram: não temam aqueles que podem matar o corpo, tema aquele que pode, depois de matar o corpo, fazer perecer também a alma. Aqueles homens entenderam: não importa o que queiram fazer com o meu corpo, a minha mente tem apoio, a minha mente está firme, a minha mente, meu pensamento persevera, o meu pensamento persevera no Senhor. Eu tenho aqui dentro uma confiança, uma paz, uma certeza, algo tão firme que não importa qualquer coisa que tenha te vindo do lado de fora para mexer o que está do lado de dentro. Você vai ser preso, e daí? Vou cortar sua cabeça, Paulo. Pode cortar. O cara tem tanta certeza da salvação, que um dia ele estava andando pela prisão, conversando com Jesus. Aí um dia Jesus falou para ele assim: Paulo, você vai vir para cá, já deu aí. Ele falou: Senhor, mas não dá para ficar mais um pouco aqui não? Tem uns irmãos que não deu para me pregar para eles ainda.
Ele tem tanta certeza da salvação que ele não tem medo se semana que vem ele vai desviar, se ele vai pecar. Sabe por quê? Dentro dele ele tem shalom. Muitos de nós dentro da igreja ficam assim, ai, Jesus tem que esperar mais um pouco porque ainda não estou em santidade. Jesus tem que esperar mais um pouco porque minha vida não está pronta ainda não. Ixi, ainda estou devendo umas coisas, estou uma quebradeira. Jesus espera mais um pouco para voltar. Por quê? Porque nós ainda, e a palavra paz, nós falamos que ela significa completo, perfeito. Então quando a gente olha às vezes para a nossa vida, não estamos ainda completos e nem perfeitos, está faltando shalom. Amém? E agora nós vamos entrar um pouquinho mais profundo. You are ready? Vocês estão prontos? Aleluias. Então vamos lá. Eu precisava falar isso com vocês, para a gente entrar um pouquinho mais fundo. Quero que você abra em 1 Reis 6, 7. Por favor, 1 Reis 6, 7. Por favor. Eu vou ler com vocês aqui. 1 Reis, presta atenção. Na edificação do templo, oh Deus, fala conosco. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Na edificação do templo só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim durante os trabalhos de construção não se ouvisse o dos martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. Coloca, fazendo favor, na versão NVT. O versículo anterior, por favor. 1 Reis, isso. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira. Segura aqui. A Bíblia diz para nós no livro de Pedro, que nós somos como pedras vivas, ok? Quem é uma pedra viva? Então agora eu vou ler o texto de novo, vamos ver se tem a ver com você. O acabamento das usadas na construção do era feito de modo que não havia barulho algum de martelo. Aonde? Machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. Na versão King James, esse local da construção é o templo. Pensa uma construção que durou quase 20 anos. Quanto tempo? Nunca se ouviu o barulho de um martelo. Mas aonde tinha muito barulho? Na pedreira. Mas chegava no templo, e lá na pedreira, trau, pru, oh, baixa aí, blá, bum. Lá na pedreira, e no templo, 20 anos. Pedreira. Oh, João, não é assim não. Ô João, pelo amor de Deus. Fala para o João colocar o capacete. Lá no templo. Quantos anos você está servindo ao Senhor? Keep calm. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, eu até achei que eles tinham trocado, né? Ele falou, Daniel, conheço demais, velho. Não, o cara que me ajudou ali quando eu comecei. Eu falei, Falou, cara, o Daniel, para ele morrer de infarto, é 1 ano. Aí eu falei assim, ele viu o Daniel no templo. Porque eu lembro da pedreira.
Já captou aí, irmão? Nós preparamos o Daniel no templo ou na pedreira? No templo não tem barulho. Homens e mulheres de Deus não são preparadas no altar. São preparados na pedreira. Por isso que o discipulado agora vai ser pedreira. Porque quando chegar no templo, you understand me? Vocês me entendem? Vocês veem o Toninho aqui tocando, ó. Aqui, mas durante a semana, Toninho, pedreira. Tem hora que ele manda uns áudios e fala, pastor do céu. Porque Deus prepara a gente na pedreira. Porque na hora que chegar no templo, é só encaixe. Porque no templo é shalom. No templo tem que ter paz. Para a gente conseguir, às vezes tem muita gente que chega aqui e vê o pessoal do louvor ministrando. Você fala, nossa, que coisa diferente. Onde vocês foram preparados? Escola. 3 meses de escola. Assim, quando você ministra, não fala isso na ministração. Não pode. Essa nota, você não pode errar na nota. É assim. Aí a escola. Um dia eu estava aqui na escola com eles. E nós começou a oração. Igual começou o culto. Lá em cima, nós começou. Era só o pessoal do louvor. Gente, vamos orar. E todo mundo orou em línguas. A hora que Deus chegou. Que eu vi que Deus chegou. Eu falei, irmãos, paz do Senhor. Todo mundo assenta. Eles fez assim para mim, ó. Aqui, ó. Falei, gente, vamos começar, pega a sua Bíblia. Aí ficou aquele clima assim, querendo falar alguma coisa, mas pensando assim, ele é o pastor, não vou falar nada, né? Aí a hora que eu vi que todo mundo percebeu, eu falei, gente, é isso que vocês fazem muitas vezes na igreja. A hora que a igreja foi lá em Jerusalém, vocês param para falar assim, irmão, estava lá em casa, de repente, treinados na pedreira. Porque no templo tem que estar. A palavra shalom, ela foi usada nesse versículo para significar que tudo está pronto. Diga comigo, tudo está pronto. E agora a mensagem daqui para frente, esse tempinho que me falta, a gente vai falar dos 3 mais principais e que você não pode esquecer. Nós já aprendemos kadima, vocês lembram o que é kadima? Na tempestade, como na tempestade. Nós aprendemos também ler lehá, Avram ler lehá Adonai, vá por ti mesmo, comece com você. E hoje nós vamos aprender a palavra shalom. Ela significa, diga comigo assim, ó, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A palavra paz, shalom, não significa completo, cheio, plenitude. Você sabe por que às vezes, querido, você não está conseguindo viver tudo que Deus tem para você? Porque tem coisa quebrada, tem coisa faltando e tem coisa fora do lugar. Por isso que a gente ainda não tem certeza da salvação. Por isso que você ainda não se lança no ministério. Porque tem alguma coisa quebrada. Tem coisa faltando. E tem coisa fora do lugar. É isso que a palavra lá em Israel significa. Quando alguém fala para o outro shalom, ele está falando, está tudo pronto. Está tudo completo. Está tudo perfeito. Se precisar de mim hoje para qualquer coisa, eu estou pronto. Vocês lembram de Eliseu? Elias chega, joga a capa nele. E aí, Eliseu? Vamos, eu só vou ali fazer um churrasco e já volto. No mesmo dia ele respondeu ao ministério, porque ele tinha shalom. Não tinha nada quebrado, não tinha nada faltando. E não tinha nada fora do lugar. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu sou ruim com isso.
Lá em casa, de vez em quando, minha esposa faz aquele... Tem alguém que a sua esposa faz aquele ajuntamento e começa a jogar tudo fora aí? Minha esposa começou, e ela pega um trem, joga fora, arruma do lugar, coloca outro trem, limpa aquilo, quebra dali, e é um dia tenso, é um dia tenso, aí quebra o negócio, por que isso aqui está aqui, por que está ali, vai arrumando, Por quê? Porque shalom para ter paz é o quê? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vamos repetir? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Entrei no banheiro, vou tomar banho, para me ter shalom dentro do banheiro. Se você chegar lá e o chuveiro estiver quebrado, você tem paz? Nossa, agora essa água fria. Ai, o shalom some na hora, né? Então, para ter paz, nada quebrado. Você sentou na televisão para ligar o controle. Lá que você pega o controle está sem pilha. Está faltando. O que acontece? Você perde a paz, acabou o shalom. Gente, mas onde pôs essa pilha? Ah não, pelo amor de Deus, é a hora que eu tenho para ver televisão, cadê a pilha? Tem coisa faltando. De repente você quer, não, agora é hora de dormir. A hora que você vai procurar o travesseiro está onde? Na sala, na cozinha, então tem coisa fora do lugar. Aí nós começamos a fazer o shalom. Estava quebrado, já foi jogando fora, eu olhava dentro do lixo assim, eu falava, nossa, isso aqui... Porque quem me conhece, eu sou Wesley reciclável, eu falo, não, dá para aproveitar. Só que Deus foi ministrando meu coração, para que haja paz, não pode ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia! Aí ela começou lá dentro, porque a mudança que Deus faz, ela começa dentro de nós, amém? Deus não conserva em paz todo aquele cujo a mente, então começa dentro de nós o shalom. Aí de repente nós estávamos lá em casa, um dia, graças a Deus a gente não estava na cama, mas o meu quarto ele é todo maciado, né? E um dia lá, não sei se meus meninos jogou alguma coisa no teto, a gente descobriu que tinha uma infiltração, então aquele negocinho caiu, a massa caiu um pedacinho, eu falei, não, eu vou deixar aí, daqui uns dias eu arrumo. Aí foi quanto tempo? Deixa para lá, vamos continuar. Aí um dia, graças a Deus, a gente não estava em casa, de repente o teto caiu em cima da cama. E aquela massa tudo lá assim, eu falei, nossa Deus, era de noite, sei lá, 11 horas da noite nós chegou, aí vai eu limpar, pegar, tirar, arrastar, jogar água, raspar, passa com vassoura. Então tinha algo quebrado, estava faltando um pedaço do teto, e tinha coisa fora do lugar. Tem shalom? Com aquilo eu percebi que alguma coisa estava errada do lado de fora, tinha uma infiltração. Aí ela falou, já arrumou lá? Eu falei, não arrumei não, vou arrumar. Foi mais um dia, foi mais 2, mais 3, mas de repente eu subi no telhado. A hora que eu cheguei lá, estava estragada a calha, o trem estava para cima, o trem aquela bagunça, eu falei, descobri. Fui lá, arrumei o que dava para arrumar, depois peguei a fita, fui arrumar, arrumei teia, tirei teia de um lugar, levei para o outro, olhei e falei, aqui já resolvi. Mas tinha outro pedaço para resolver. Demorou mais uns 4 dias. Estava chovendo, de jeito dos pinteiros, estava cair. Aí de repente, passou mais uns dias, fui lá, comprei o que precisava, arrumei, ontem, terminei de arrumar ontem, fui lá, arrumei o telhado, olhei tudo, falei, agora tem shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí de repente, vamos ligar a luz, lá da área externa, não funcionava, ai Deus, vamos lá de novo. Aí fui lá, tive que comprar a lâmpada, cobrar o bocal, subir lá em cima, pegar e olhar, e testar, e pegar, e de repente, a hora que arrumou, falei, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vamos fazer um churrasco ali fora, podemos fazer? Podemos, porque agora tem luz lá fora. Posso dormir no quarto? Pode, porque agora tem a massa lá. Pode chover? Pode, porque eu já arrumei o telhado. E a pergunta hoje que Deus está falando para nós é, o que ainda está quebrado? O que ainda está faltando? E o que ainda está fora do lugar? Vamos falar de casamento. Por que seu casamento ainda está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? Por que Deus ainda não te usou numa explosão tremenda no seu chamado e ministério? Porque deve ter alguma coisa quebrada, deve ter alguma coisa faltando e alguma coisa fora do lugar.
Isso aqui é um copo. Deixa eu ver se aqui dá para fazer. Não, aqui vai dar. Deixa eu virar para cá. De acordo com a Bíblia, lá em Mateus, Deus nos compara a copos e pratos. Jesus falando com os fariseus, ele falou assim, ó, vocês limpam o copo e o prato, né, do lado de fora, mas deixa ele sujo do lado de dentro. Então, vou fazer uma referência mais ou menos com isso. Então, imagine comigo, que esse aqui é você, tá? Aqui no altar, será que é o lugar do copo? Mas Deus está aqui para te encher, mas você está fora do lugar. E vamos perceber aqui, querido, se está tudo ok. Deixa eu pôr para cá. Olha aqui. Esse aqui é você vindo domingo no culto. Você está vindo para o culto domingo, louvor quebrando tudo. E de repente, Deus falou, vou encher ele. Ah, mas nem encheu. Está quebrado. Tá, não, o Simei vai ajudar a gente, ele vai segurar mais alto. Isso aqui é você domingo no culto. Mas nem encheu. Por que não encheu? Tem shalom? Shalom não é completo? Shalom não é perfeito? Mas Deus, domingo que vem, vai fazer a mesma coisa. Ele pode? Eu quero ir para as nações. Eu quero... Mas tem algo quebrado. Agora me ajuda aqui, Simei. Pega o outro, fazendo favor. Se quiser pegar na bandeja, para ficar mais... Pode... Só que agora, você agora não tem nada quebrado, você não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar, e você vem domingo no culto. Não é completo, não é pleno, não é cheio? Será que ele pode encher? Por que ele pode encher? Porque não tem nada quebrado, não tem nada fora do lugar. E um detalhe, não tem nada faltando. Eu enchi até em cima, Simei. Não enchi? Quando dentro de mim eu estou completo e cheio, só depois de eu estar completo e cheio que Deus pode fazer o quê? Só depois pode tocar outras pessoas. Faz sentido? E presta atenção que quanto mais se enche, mais cai de fora, mas o que está dentro não se perde. Deus, ele pode derramar o que ele quiser, dom de línguas. Ah, agora eu quero derramar dinheiro. Ah, agora eu quero derramar paz. Agora eu quero prosperidade. Ele pode derramar, porque o que está aqui dentro não se perde. Na hora que passa do seu tanto, do seu limite, cai no outro. Ah, eu quero derramar mais 200 mil. Ah, mas vai ficar tudo para ele? Não, vai derramar em quem está de fora. Porque você tem shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Então, queridos, essa é a dinâmica. Essa palavra foi usada para significar que o templo estava pronto. As pedras já tinham sido batidas, elas tinham sido quebradas, mas na hora que chegava no templo, encaixava. Demorou quanto tempo? Agora presta atenção, aleluia, eu amo essa parte. Olha que legal, 20 anos construindo, quebrando, tal, discussão, tudo quanto é lado. 20 anos depois, gente, manda WhatsApp, manda Instagram para todo mundo, manda TikTok e avisa que domingo é a inauguração do Templo de Salomão. Todo mundo põe a melhor roupa, passa perfume e tal, aquela coisa. O rei chegou, pegou quase 6 mil bois, colocou na fila, começou de manhã o sacrifício. E sacrifício, e queime, reparte, queime, reparte, queime, reparte. E sacrifício, 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 sacrifício. Que hora que é o culto? 3 horas da tarde. Mas vai começar o sacrifício de manhã. Eles começavam às 6 horas da manhã. O culto era 3 da tarde, mas começava o sacrifício 6 horas da manhã. Aqui é tanta gente envolvida no sacrifício, aleluia. 3 horas da tarde, Salomão aparece. Ele vai fazer a inauguração do templo. Mas começou a que hora? E começou quanto tempo atrás? Agora entenda comigo. Salomão faz uma oração. Senhor, nós consagramos esse lugar a Ti. Eu como rei
consagro esse espaço ao Senhor. Todo judeu, em qualquer lugar da terra, que orar com as mãos estendidas para esse lugar, ouça a oração dele. Obrigado, pessoal. Eu faço a bagunça, depois eles que arrumam. Senhor, se qualquer um que tiver pecado, segundo Crônicas 7,14, qualquer um que tiver pecado, vier a esse templo, trazer um sacrifício, ou orar com as mãos estendidas, nesse sentido, se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus. Salomão fez uma oração. A hora que ele acabou a oração, não tinha começado a tocar ainda. A hora que acaba a oração, a Bíblia fala que desceu um fogo do céu e consumiu o sacrifício. O culto foi tão power que todo mundo estava preparado para fazer o culto. Sacerdote com a indumentária, a roupa, todo mundo esperando para tocar, todo mundo esperando para fazer. O fogo de Deus veio, desceu, consumiu o que tinha que consumir, e a Bíblia diz que naquele dia nenhum levita, nenhum sacerdote, ninguém conseguiu ministrar. Eles foram preparados para o culto, mas não conseguiram fazer o culto. 20 anos esperando, pastor Edmilson. 20 anos esperando para ir no culto no templo de Salomão. Hoje eu vou, hoje eu vou. Hoje eu canto, hoje eu prego, hoje eu toco. De repente, a hora que chegou lá, todo mundo no chão. Ninguém conseguia levantar, porque a glória de Deus, o shalom de Deus envolveu aquele lugar. Mas por que a glória de Deus invadiu aquele lugar? Porque não tinha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pastor Wesley, isso já é uma realidade 100% na sua vida? Não, mas já é uma revelação dentro de mim. E que agora é o que eu vou perseguir. Cheguei lá em casa, peguei uma agenda e comecei a andar lá. O que está errado aqui? Tem que pintar isso aqui, tem que passar massa nisso aqui, tem que trocar a lâmpada nesse lugar, o sofá está quebrado, e fui fazendo. Senhor, então meu projeto agora é que não tenha nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Se Deus hoje, querido, precisar que você tome uma decisão ministerial, será que você olha para o seu financeiro, para a sua família, para a sua saúde, você consegue tomar essa decisão? Se você ainda não consegue tomar essa decisão, então, é isso que a palavra Shalom traz. Se está quebrado, se não está completo, se não tem harmonia, trabalhe para arrumar. Trabalhe para que tenha Shalom. Eu vou trabalhar para o meu casamento ter Shalom. Eu vou trabalhar para o meu financeiro ter Shalom. Eu preciso ter uma folga. Eu não posso ficar todo mês ali, sabe, na berlinda. Eu vou trabalhar para que tenha Shalom. Se precisar, eu trabalho um pouco mais, mas até eu conseguir ter esse Shalom. Vocês estão aí? Aleluia. E o último versículo que eu quero ler com vocês, João 20, 21. Se quiser abaixar um pouquinho aqui, eu acho que deu uma microfonia. João 20, 21. Diga comigo assim: Salomão termina quando completa. Agora abra comigo João 20, 21. Olha só o que diz esse versículo. O Novo Testamento, ele foi traduzido em grego. Tá ok? Então, quando Jesus não falava grego, ele falava o aramaico, o judaico, tá ok? Mas quando eles foram traduzir para o grego, que era a língua da época, eles não fizeram no hebraico, eles procuraram a palavra mais próxima que eles tinham no idioma deles para expressar o shalom. Então, no Novo Testamento, apesar de Jesus ter falado shalom, foi traduzido no grego para eles como eiren, tá?
que significa um estado de tranquilidade, ausência de devastação, e significa segurança. Era o que eles tinham mais próximo do Shalom. Então, no Novo Testamento é Eiren, tá? Então, eu vou ler com vocês agora, João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quando Jesus chega naquele lugar onde os discípulos estavam trancados e fechados, isso aqui é depois da morte dele, depois da ressurreição, todo mundo estava com medo, eles perderam o shalom, eles não tinham mais aquela paz de enfrentar o governo sem medo, por quê? A paz deles tinha morrido. Jesus, ele é o príncipe da paz, tá? Ele não é só a paz, presta atenção que ele é o príncipe da paz, ele é aquele que governa sobre a paz. Em hebraico nós dizemos Sar Shalem, ministro de paz. Então, quando Jesus chega naquele lugar fechadinho, aquela casa, que os discípulos estavam lá, ai, César vai pegar a gente, Roma vai matar a gente, o sacerdote vai descobrir que é a gente, e aquela coisa toda, Jesus chega lá dentro e fala para eles, Shalom. O que os discípulos entenderam naquela hora? Está tudo pronto. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Está consumado. Por isso que agora eu consigo dar para vocês autoridade. Vocês lembram que eu falei lá no começo? Que Shalom era uma aliança de paz. Então o que Jesus estava falando para os discípulos? Eu agora estou dando novamente a vocês acesso ao céu, a tudo que é do Pai. Paz seja convosco, Shalom sejam com vocês. Eu terminei a minha obra. Esse templo aqui está pronto, igual de Salomão. Está tudo pronto. Agora, quando a gente olha para Jesus na cruz, quebrado. A gente olha para Jesus na cruz, faltando. A gente olha para Jesus na cruz, ele está fora do lugar. Aquele lugar ali era meu. Mas a hora que ele chega e fala Shalom, ele está falando, agora já não tem mais nada quebrado, não tem nada faltando, e agora eu vou voltar para o meu lugar, e é lá no meu lugar agora, eu vou dar acesso ao lugar onde eu estou, para vocês. E é por isso que tudo que ligardes na terra, por que é ligado no céu? Porque agora você tem alguém lá que quando fala, liga. Quando você libera um shalom na vida de outra pessoa, eu já vou fechar, nós já vamos terminar. Você está liberando o acesso para aquela pessoa. Jesus, ele vai liberar os 70, ele fala o seguinte, fala, olha, presta atenção, aqui a gente finaliza aqui. Jesus, e se a gente for pregar para algumas pessoas e elas não nos aceitarem? Você lembra que eles perguntaram isso lá na missão dos 70? O que Jesus ensina? Ele fala assim, olha, na casa que você entrar, se eles não te receberem, bata o pó que está lá, e o shalom que você liberou sobre eles, volte para você. Então Deus mandou você ir até alguém, e liberar sobre ela uma palavra que não deixasse ela nem quebrada, nem faltando nada, e nem fora do lugar, mas aquela pessoa não quis receber. O que você faz? E aquele shalom que você liberou, volta para a sua vida. A paz que vocês falaram, volte para vocês. Está lá em Mateus, depois se vocês quiserem ler. Então qual que é o nosso trabalho aqui até o final do ano? Eu quero shalom. Tem alguém que quer shalom? Shalom nas suas finanças, no seu ministério, na sua saúde. Aleluia. No seu ministério. Nada que te impeça. Nada quebrado. Você pode ir agora? Posso. Porque não tem nada que me impeça. Pastor, é algo para amanhã? Vamos trabalhar para que aconteça isso. Aleluia. Vamos repetir, nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar.
Shalom. Fique de pé. Que o Senhor traga esse entendimento. Eu queria cantar uma última canção com vocês. Eu queria que enquanto nós vamos cantar, eu queria que você pedisse: Senhor, eu quero paz, eu preciso da sua paz. Mas não é só aquela tranquilidade, não, é essa certeza de segurança, sabe? Eu estou salvo, eu posso morrer hoje que eu estou salvo. Pedir para que Deus gere isso dentro de nós. Você pode colocar aí sua mão no seu coração para Deus, eu preciso dessa confiança, dessa segurança, desse shalom. Eu preciso, Deus. Eu preciso, Deus. Você pode fazer essa oração aí? Você não precisa de mim, você não precisa de nós. Você pode falar com Ele e falar: Deus, traz shalom no meu financeiro. Eu preciso, Deus, me dá direção, o que eu faço? Me traz shalom no meu ministério, me traz shalom na minha saúde. E eu oro nesse momento como Eliseu: Deus, eu preciso que o Senhor abra os olhos da sua igreja agora. Eu preciso, Deus. Assim como Eliseu orou em cima daquele monte, ele estava em Shalom. O exército estava vindo contra ele, ele falou: não se preocupe, mais são os que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Eu preciso, Deus, que o Senhor abra os olhos de cada um daqueles que estão orando comigo, sinceramente agora, para que eles consigam viver o teu Shalom, a tua paz. E quando nós olharmos um para o outro e declararmos Shalom, a paz do Senhor, nós estamos liberando essa perfeita paz que nos deixa completos, essa perfeita paz, Espírito de Deus, que nos traga, ó Deus, o acesso a tudo aquilo que é seu, Deus. Espírito Santo, que os nossos ossos possam sentir o teu shalom. Se tentarem jogar cada um de nós, ó Deus, na fornalha, se nos jogarem, ó Deus, na cova dos leões, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, dentro de nós a nossa mente e o nosso propósito vai estar firme no Senhor. O nosso propósito vai estar firme. Eu estou aqui, Senhor. Peça ao Senhor, por favor.